Olá pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo sobre robôs de negociação. Eu não vou falar como cria um robô de negociação, eu vou falar para que ele serve, se realmente funciona e como realmente funciona e por que que para a maioria das pessoas não dá certo, tá? Então isso aqui é um vídeo para tentar botar você no caminho certo quanto a robôs, tá? E também para tirar aquelas coisas místicas que tem em cima de robô, né? Que eu conheço muito bem. Bom, eu programo MKL4, tá pessoal, que é a linguagem do MetaTrader 4, tá? Então eu crio robôs para mim operar e eu opero muito através de robôs. Muitas vezes por isso vocês não vão me ver no chat da IQ. Muitas vezes vocês não vão ver eu operando valores altos na IQ. Por quê? Porque eu tô sempre com várias e várias operações abertas em vários MetaTraders, não é em um só, tá pessoal? Não é em um só. Por exemplo, aqui eu tenho um conjunto de operações aqui que bem grande, tá? Que é para dias, tá? Então, por exemplo, hoje deu entrada nesse par aqui dia 14, né? E ele já tá 9,80 aqui negativo, tá? Mas isso aqui é uma operação para dias, tá? Então, moral da história, isso aqui vai levar tempo ainda para modificar. Essas aqui, por exemplo, que foram de ontem, a recém estão começando a ir para o lucro, ó. Então, são coisas assim para dias, tá, pessoal? Mesmo operando em M1, tá? Todas as operações são M1, mas é para dias, tá? Então, é uma estratégia minha que eu tenho, que eu monitoro o mercado. E normalmente eu estou fazendo isso sempre com vários MetaTrader, tá, pessoal? Então não é só um. Por exemplo, aqui eu já tenho outro. Vamos ver se eu consigo mostrar aqui pra vocês. Eu tô noutra tela, tá noutra tela aqui. Aqui tá, pessoal, tem outra aqui, ó, com vários outros pares também trabalhando, tá? E assim é que eu trabalho, tá, pessoal? Eu trabalho só em Forex aí, com um monte de operações. Trabalho em binárias também, no outra corretora, tá? Noutra corretora que tem binários regulada, outro esquema lá. Ah, então, por isso que vocês não vão me ver tanto na IQ, tá, pessoal? O pessoal fica me cobrando, por que, que eu não tenho lucro absurdo na IQ? Não sei. Pessoal, minha meta lá na IQ é US$ 100 por semana e olhe lá. Porque enquanto meus robôs fazem isso aqui, eu não tenho muito o que fazer. Então, o que, que acontece? Eu tenho que passar o tempo de alguma forma, tá? Porque eu tenho que monitorar essas operações, mas eu tenho que só monitorar, só ver o que está acontecendo, tá? Eu não posso deixar isso aqui sem monitoração, tá? Mas mas enquanto eu monitoro essas operações, eu posso fazer alguma outra coisa, tá? E aí o que que acontece? O que que eu faço? Vou pro chat da IQ, dou uma conversada com o pessoal lá, enquanto eu posso, né? Enquanto tá dando para dar uma conversada. Quando começa a chegar mais perto do fechamento do dia, eu também tenho que dar uma olhada, né? O fechamento do dia que eu digo é troca de bolsa, tá, pessoal? Ali 7 horas da noite, né? São as trocas mais pesadas de bolsa, assim, entre 7 da noite, horário de Brasília aqui, e 21 horas, né? A gente tem que ficar meio de olho nesse horário, né? E o que que acontece, tá? Ah, as minhas operações, assim, ó, 98% delas é robô, tá? Eu trabalho só com robô. Só que é um robô que eu comprei, como é que funciona isso aí? Não, pessoal, é um robô que eu construí, né? Pra minha estratégia, para cuidar detalhes para mim, para automatizar tarefas para mim, tá? Por que, que a maioria desses robôs que tem aí no mercado não dá lucro, né? O pessoal vai usar e achando que é o top e aí descobre que não dá lucro, tá? Pode ser de binária, tem robô de binária, tá? Mas eu não sou muito fã, eu gosto mais dos de Forex. Mas por que que não funciona? Por que que todo mundo toma prejuízo? Em primeiro lugar, porque todo mundo vai com a ilusão, né, pessoal? Vejam bem, você já compra o robô com a ilusão de que o robô vai operar sozinho para você, vai dar lucro em tudo, tá? Que a partir de hoje você não precisa mais operar. Você só tem que decidir quais pares operar e que valor e tchau. Não é assim que funciona, pessoal, tá? Esse já é o motivo principal que as pessoas perdem dinheiro em robô, tá? Por quê? Robô, para operar, em primeiro lugar, o robô é a coisa mais avançada que existe em mercado, tá? Ou seja, é a última coisa que um trader avançado deve chegar, porque é a mais avançada, tá? Por que isso? Porque você não consegue operar o robô se você não souber tudo de análise, praticamente tudo,
tá? Você tem que ser fera na análise técnica para poder utilizar o robô e ter lucro, tá? Não vá pensar que o robô vai pensar por você. O robô não vai pensar, o robô só vai tomar atitudes lógicas, tá? Se tá, por exemplo, uma tendência de alta, então em todas as retrações de X%, né, da porcentagem X, eu quero que ele dê uma entrada, por exemplo, tá? Então, mas para mim saber que o mercado realmente está numa tendência de alta e que ele está retroagindo tanto por cento em cada vez na LTA, na nossa linha de tendência de alta, eu tenho que entender de análise para poder fazer esta programação e colocar no robô. E ela só é válida até o mercado inverter, né? Então, se você não sabe do mercado, não entende como o mercado funciona, você não vai conseguir fazer com que o robô funcione de acordo com aquele mercado para você, porque o mercado muda toda hora, tá? Agora você tem uma tendência de alta, as estratégias para tendência de alta são uma, né? Agora o mercado está numa tendência de lateralização, as estratégias para tendência de lateralização são completamente diferentes. Agora eu estou numa tendência de baixa, as estratégias para tendência de baixa são completamente diferentes, e isso acontece a cada 40, 50 minutos, principalmente em M1, né? Em M1 você tem aqui tendência de alta em alguns minutos, tendência de baixa em outros minutos, ou seja, você tem que trocar essas estratégias a cada X minutos aqui. Depois tem uma tendência de lateralização. Ó, então, minutos de alta, minutos de queda, lateralização, minutos de lateralização, os três mercados, tá? Ah, mas eu poderia fazer um robô que cuidasse isso, depois cuidasse isso, depois cuidasse isso. Posso fazer sim, tá? Ainda assim vai precisar de ajuste igual, porque o ângulo de crescimento de uma tendência não é igual de uma para outra, e isso interfere na negociação, porque se o ângulo da tendência é menor, por exemplo, aqui tem uma tendência de 45 graus quase, aqui já tem uma de 30, tá? A tendência de 30 graus vai me dar menos lucro, porque ela sobe menos. Já a tendência de 45 graus vai me dar mais lucro, porque ela cai mais, né? Ela tem uma tendência forte, mas os movimentos são mais longos, tá? Tudo isso influencia. Então, quando você vai programar para um robô, tudo isso tem que ser levado em consideração. E é muito detalhe, pessoal. É extremamente grande. Então, para não correr muito pepino, não fazer muita coisa louca, eu mesmo prefiro fazer operações bem distintas. Por exemplo, se o mercado está baixista durante dias, né, eu faço o robô pegar operações com maior take profit para baixo, com menor, né, stop para cima, tá? Por quê? Porque é óbvio que uma hora ele vai reverter para cima, então meu stop é menor para cima. Mas ele está numa tendência longa de queda, então meu take profit pode ser bastante para baixo, porque pode eu comprar aqui para baixo. Se eu comprar aqui para baixo, mesmo a tendência estando de baixo, não importa se ele subiu lá em cima, depois ele vai cair muito mais, né? Então eu faço um stop menor para que ele recompre mais em cima, né? Revenda no caso mais em cima, e eu tenho mais lucro, tá? Então isso tem que ser sendo ajustado a todo momento, a todo tipo de mercado, principalmente se você operar em time curto, tá? Se você vai operar no time maior, também tem que fazer isso, só vai levar mais tempo para você ter que alterar, tá? Moral da história, tá? Robô, pessoal, só dá certo para quem sabe operar de verdade, tá? Se você não é um trader consistente que sabe operar na sua conta normal, manualmente, você não vai operar e ser consistente com robô, tá? O que pode ser que funcione e que muita gente confunde a coisa é os sinais prontos para MT4, tá? É quando você vai lá na comunidade da MKL, né? Do MetaTrader, e lá você vai ver uma lista de traders lá que operam, e você pode assinar o canal de sinais daquele cara. Quando você assina, você vai pagar um valor X mensal lá para ele, tá? Pela comunidade do MetaTrader. E você copia as ordens dele. Então se ele for lá e der uma ordem para baixo aqui nesse topo, o seu MetaTrader aqui vai fazer a mesma coisa, de acordo com os valores que você especificou. Mas vai copiar a ordem do cara lá, tá? Isso não é robô automatizado. Isso é cópia de sinal. É só cópia de sinal, tá, pessoal? Então tem um cara operando lá e você tá copiando o sinal dele, só isso. E muita gente confunde isso aí com robô. E não é robô, tá, pessoal? Robô é o bichinho aqui que faz a coisa sozinha pra você. Esse aqui, ó. O meu, por exemplo, tá lá no cantinho, lá sorrindo lá. Ele tá operando, tá? Então, muita gente pensa que sabe operar, mas não sabe ainda porque não é consistente, e tenta entrar nos robôs e se ferra, tá?
Uma coisa que tem também, que eu já vi muita gente se ferrar, é que lá na comunidade de MetaTrader tem a venda de robôs, né? Por exemplo, tu pode ir lá e pedir para um programador fazer um robô exatamente como você quer, tá? Só que o problema desse exatamente como você quer é que a pessoa não sabe operar. Aí ela pede uma estratégia que logicamente não irá dar certo, né? Matematicamente ou logicamente ela não vai dar certo. E o programador não quer saber se vai dar certo ou não, ele faz exatamente o que você está pedindo. E quando você põe em operação, não funciona. A longo prazo você vê que não funciona. E não é que o robô esteja errado, o robô está certinho como você pediu. O problema é que a sua estratégia não presta. E você foi fazer isso, foi pedir isso sem saber operar direito. Você tem que saber operar milimetricamente para poder pedir um robô. Como eu disse para vocês, o robô é o último estágio. Somente um trader super experiente deve fazer um pedido de um robô desse, por exemplo. Eu aconselho que aprenda a programar na linguagem de MKL4, tá? A melhor coisa que você faz é aprender a programar nessa linguagem, tá? Para aprender a programar nessa linguagem, você poderia pesquisar assim, ó. Pode ser até a 5, que já é a nova, né? Tem a 4 e a 5, tá, pessoal? 5 é a linguagem nova do MetaTrader 5, tá? Eu recomendo para quem quiser aprender que já aprenda a 5, tá? Mas eu conheço a 4. Então você vai lá, ó. E aqui tem tudo, ó. Documentação da linguagem. Lembrando que isso aqui não é uma coisa para leigo, tá? Não é uma coisa para leigo. Então você vai ter que ler muito, estudar muito. Se você não conhece programação, se você já conhece programação, vai ser bem fácil de pegar, tá? E aqui você tem, ó, como eu falei, ó, mercado de freelance, os sinais, ó. Você pega sinais lá dos caras que estão operando, ó. Ó, por exemplo, esse cara aqui, ó, ele usa somente 100% algotrade, ó, trade por algoritmo, ou seja, ele usa só robô, tá? 1148% de crescimento desde 2019, um ano de crescimento, tá? E esse cara aqui que não opera, ó, também opera 98%, ó, 265, também opera 38%, ó, tá? 38% ele usa robô, tá? Esse cara aqui que usa, ó, 1% algotrade, ou seja, praticamente ele não usa robô, 172%, é só manual as negociações dele, 172%. O cara que usa robô, 1148%. É por isso que a gente usa robô, tá, pessoal? Só que não, como é que você diz? Não se iludam, tá, pessoal? Esse cara aqui sabe muito bem o que ele tá fazendo, tá? Sabe muito bem o que ele tá fazendo, tá? Olha aqui um detalhe, ó. Uma coisa que a gente sabe sobre o robô é que a gente tem que esperar, tá, pessoal? Ou seja, mesmo eu fazendo negociações de M1 aqui, ó, eu tô esperando, tá? Tô esperando porque vai demorar para entrar no lucro. Muita gente vê uma operação copiada de robô aqui um dia inteirinho, ela não deu lucro o dia inteirinho, só tá dando prejuízo, só tá dando prejuízo. Por exemplo, vem aqui nessa de baixo, ah meu Deus, 9 dólares de prejuízo, fecha a operação, copiada do robô. Essa operação ia dar lucro daqui a 2 ou 3 dias, tá? Então as pessoas não têm paciência de esperar, né? E aí o que acontece? Tá aqui, ó. Confiabilidade do cara mínima lá, ó. Por quê? Porque o pessoal se apavora e fecha antes, tá? Então, se tivessem deixado plenamente para ele, esse teria sido o crescimento, ó. 1148%, porque é o que tá dando lá na estatística do MetaTrader desse cara aqui. 1148%, tá? Desde 2019, desde janeiro de 2019, tá? O que as pessoas fazem? Deixa abrir compra um final desse aqui, deixa abrir uma operação, começa a dar 9 dólares de prejuízo, meu Deus, fecha a operação e sai fora e diz que o cara não é confiável, tá? Mas a estatística tá aqui, ó, não mente, ó, tá? Vocês vão perceber que a maioria dos traders que tem valores altos de porcentagem usam trade por algoritmo, ou seja, robô, tá? Também vocês têm aqui mercado freelancer para comprar robô. Você pedir para um como se diz, para um programador fazer para você. Os programadores aqui falam em português. Você vai ser enviado para a comunidade em português, tá? Então vocês vão conseguir falar em português com os caras tranquilo. VPS, para quem quer botar o MetaTrader numa VPS, né, num servidor web, para não ter que ficar com o computador ligado 24 horas e ter confiabilidade que ele vai ficar ligado 100%. Isso para quem usa robô, muito robô, é importante, tá? Sinais, né?
mercado, que são coisinhas para você comprar aqui. Vai ter indicadores, vai ter várias porcariazinhas, né? Robôs, tudo que já prontinho aqui para aqueles que são mais preguiçosos. Mas lembre-se, não adianta robô se você não sabe negociar, tá? Não entre nessa, tá, pessoal? Eu aconselho você vir na documentação, né? Se você gostou dessa história de robô, venha na documentação e aprenda a linguagem. Aprenda a linguagem do MetaTrader. Comece a desenvolver você mesmo, tá? Que você não vai se arrepender disso. Com certeza absoluta você não vai se arrepender. E não vai ter que estar pagando para os outros fazer para você, tá? Mas já fica a dica. Primeiro, pessoal, antes de focar nisso aqui, foquem em aprender trade. Se vocês não sabem análise técnica, tá? Primeiro, aprende análise técnica. Primeiro, consiga ser consistente, nem que seja fazendo uma operação por dia, tá? Que dê lucro. Durante um mês. Se você conseguir isso durante um mês, aí sim é a hora de você começar a migrar para coisas automatizadas, tá? Sabendo o que está fazendo, claro. Tá? Então, espero que tenham gostado da novidade disso aqui, porque eu raramente vejo alguém falando sobre isso tudo aqui no YouTube. E acho que é um bom caminho para vocês entenderem o que realmente é robô. Para vocês terem uma noção, né? Se o robô não desse certo, a maioria dos bancos não iria utilizar robô. E toda a negociação dos bancos é por robô. Toda a negociação dos fundos de investimento grandes são de robô. A UBS é a maior colocadora de robô no mercado, né? Do mercado brasileiro, ou seja, dólar mini índice, dólar cheio, dólar contrato, dólar cheio, tudo que tem lá para operar, que a UBS opera, que é uma grande operadora, tudo é com robô, tá? Se fosse verdade esse negócio que o robô não dá lucro, né? Por que esses caras estariam usando? Mas é que a maioria das pessoas não entende isso, que o robô, para ele funcionar direito, tem que ter atualização toda hora do que está acontecendo, né? Você tem que ir lá e atualizar ele, arrumar ele, ajustar, e tem que ser com uma pessoa que realmente sabe operar, tá? Então é por esse motivo. Então lá num banco, por exemplo, que usa robôs, eles têm uma equipe para cuidar do robô. Uma equipe de analista observando e arrumando, e programador já mexendo. É o dia inteiro isso. Não é assim, tá? Ah, bota o robozinho e tchau. Tá? Então, fico alerta aí de como é que tem que ser certo a coisa. E um abraço a todos aí, pessoal. Até mais.